Esposa divorciou do marido após o falecimento da sogra e casou com o melhor amigo dele. Porém, a cozinheira da família lhe dá uma carta. Você herdou 10 milhões. A chuva fina que caía naquela tarde de terça-feira parecia lavar a cor do mundo, deixando tudo em tons de cinza, exatamente como Lucas se sentia por dentro. A terra sobre o caixão de sua mãe, Helena, ainda estava fresca, revolvida e úmida. Ele havia passado as últimas 48 horas em um estado de dormência, operando no piloto automático para lidar com burocracias funerárias, parentes distantes que só apareceram para comer os salgadinhos do velório e, o pior de tudo, as contas que não paravam de chegar. Ao entrar em casa, o silêncio o atingiu como um soco físico. A casa, que antes cheirava ao bolo de fubá de Helena e ressoava com sua risada discreta, agora parecia um mausoléu. Lucas tirou o paletó preto, sentindo o peso do tecido molhado, e se jogou no sofá gasto da sala. Ele estava exausto, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Os últimos anos tinham sido uma batalha contra uma doença cruel que levou a vitalidade de sua mãe e, consequentemente, todas as economias que ele tinha. Lucas, a voz de Ana veio do corredor, mas não havia calor nela. Havia apenas uma urgência irritante, como alguém que precisa despachar uma tarefa desagradável antes do jantar. Ele ergueu os olhos, esperando um abraço, uma palavra de consolo, qualquer coisa que lembrasse a mulher com quem se casara 5 anos atrás. Mas o que viu foi Ana, parada na entrada da sala, vestida impecavelmente, com 2 malas grandes de rodinhas ao seu lado. O contraste era brutal. Ele, desfeito pela dor. Ela, pronta para uma viagem de negócios. Vai viajar? Perguntou ele, a voz rouca. Achei que ficaria comigo, pelo menos hoje. Ana suspirou, revirando os olhos levemente, um gesto que se tornara comum nos últimos meses. Ela cruzou os braços mantendo distância. Eu vou sair, Lucas. Mas não é uma viagem, eu estou indo embora, definitivamente. O cérebro de Lucas demorou alguns segundos para processar a informação. Embora? Como assim? Minha mãe acabou de ser enterrada. Eu não tenho nada agora. Eu preciso de você. Exatamente por isso, retrucou ela, fria como um mármore. Você não tem nada. Olha para esta casa, Lucas. Olha para a nossa vida. Há 2 anos vivemos de contar moedas para pagar remédios, tratamentos, fraldas geriátricas. Eu cansei. Eu sou jovem, sou bonita e mereço mais do que ser enfermeira da sua mãe e contadora das suas dívidas. Lucas levantou-se cambaleando. A crueldade daquelas palavras era pior do que qualquer tapa. Ela era minha mãe, Ana. Ela nos ajudou a comprar este sofá onde você se sentava para ver novela, enquanto eu trabalhava em 2 turnos. E agora ela morreu, cortou Ana sem piedade. E deixou o quê? Dívidas, um filho falido, uma casa caindo aos pedaços. Eu não vou afundar com você, Lucas. Eu já tenho um bote salva-vidas. Antes que Lucas pudesse perguntar, a buzina de um carro de luxo soou lá fora. 3 toques curtos e confiantes. Lucas conhecia aquela buzina. Ele foi até a janela e afastou a cortina. Parado em frente ao portão, encostado em um sedã preto reluzente, estava Bruno, seu melhor amigo desde a infância, o padrinho de seu casamento. Lucas virou-se para Ana, os olhos arregalados de incredulidade. O Bruno? Você está com o Bruno? Ana pegou a alça, a mala, erguendo o queixo em desafio. O Bruno tem visão, Lucas. Ele é um corretor de sucesso, sabe investir, sabe viver. Enquanto você chorava pelos cantos e gastava tudo com médicos, nós nos aproximamos. Ele me entende. Ele pode me dar a vida que você prometeu no altar e nunca cumpriu. Ele é meu melhor amigo, sussurrou Lucas, sentindo o gosto metálico da traição na boca. Ele era seu amigo, corrigiu Ana, abrindo a porta da frente. Agora ele é o homem que vai me fazer feliz. Não tente nos procurar. O advogado vai entrar em contato sobre o divórcio. Ah, e tente não perder a casa para o banco tão rápido. Seria patético. Ela saiu, o som das rodinhas das malas no piso, sendo o último ruído antes da porta bater. Lucas viu pela janela Ana entrar no carro de Bruno. Viu o amigo beijá-la e lançar um olhar de pena. Ou seria escárnio?
em direção à casa antes de acelerar. Lucas ficou imóvel por horas. A noite caiu, a casa escureceu, e a fome veio, não como um desejo, mas como uma dor no estômago que o lembrava de que ainda estava vivo, infelizmente. Ele precisava sair dali. As paredes pareciam gritar o nome de Ana e a risada de Bruno. Ele vestiu um casaco e saiu para a chuva. Caminhou sem destino pelas ruas do bairro, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que já deviam estar comentando a partida de Ana. Seus pés, quase por instinto, o levaram para a parte mais antiga da cidade, parando em frente a uma fachada modesta com um letreiro de madeira. Sabor caseiro. Era um restaurante simples, de comida a quilo, mas era o lugar mais acolhedor que Lucas conhecia. Ele empurrou a porta de vidro. O cheiro de café fresco, canela e refogado o abraçou imediatamente. O lugar estava vazio, já perto de fechar, exceto por uma mulher que limpava o balcão com vigor. Clara. Ela tinha a mesma idade de Lucas, mas seus olhos carregavam uma sabedoria antiga. Seus cabelos estavam presos em uma rede de cozinheira e o avental estava manchado de molho. Mas para Lucas, ela parecia um anjo. Ao ver o estado deplorável do amigo, molhado, pálido, com os olhos vermelhos e inchados, Clara largou o pano imediatamente e correu até ele. Lucas, meu Deus, você parece que brigou com um fantasma. Senta aqui agora. Ela o guiou até a mesa mais reservada no canto longe da vitrine. Sem perguntar nada, correu para a cozinha e voltou minutos depois com um prato fumegante de sopa de mandioquinha e uma cesta de pães caseiros. Come, ordenou ela com gentileza. Você não deve ter colocado nada no estômago desde o enterro. Lucas tentou comer, mas a primeira colherada desceu com um soluço. E então, ele desmoronou. Ali, diante de Clara, ele contou tudo. A saída de Ana, a traição de Bruno, as palavras cruéis, o vazio, as dívidas. Clara ouviu tudo em silêncio, segurando a mão dele sobre a mesa, seus dedos calejados pelo trabalho, transmitindo uma força que Lucas não tinha. Quando ele terminou enxugando as lágrimas com um guardanapo de papel, Clara respirou fundo. A expressão dela mudou. A pena deu lugar a uma determinação séria. Eu sabia que isso ia acontecer, disse ela, a voz firme. Dona Helena também sabia. Lucas franziu a testa. Minha mãe? Como assim? Ela mal conseguia falar nas últimas semanas. Lucas, sua mãe vinha aqui quase todas as tardes, antes de piorar. Você achava que ela ia para o parque ou para a igreja, mas ela vinha para cá. Ela se sentava nessa mesma cadeira onde você está. Por quê? Lucas estava confuso. Porque ela se sentia um estorvo na sua casa, revelou Clara com pesar. Ela me contava como a Ana a tratava quando você não estava. O desprezo, os comentários sobre como ela dava despesa, como ela atrapalhava a vida do casal. Helena não queria te contar para não estragar seu casamento, mas ela sofria, Lucas. Ela vinha aqui para chorar e para comer, porque a Ana controlava até a comida que ela pegava na geladeira. A raiva começou a ferver no peito de Lucas, substituindo parte da tristeza. Eu não sabia. Eu deveria ter protegido ela. Você fez o que pôde. Você trabalhou dia e noite. Helena sabia disso e te amava mais que tudo. E é por isso que ela se preparou. Clara levantou-se, foi até o balcão do caixa e, de uma prateleira escondida embaixo, puxou uma caixa de metal antiga. Era uma daquelas latas de biscoitos importados, azul, já descascada e com pontos de ferrugem. Ela colocou a caixa na frente de Lucas com uma solenidade quase religiosa. Sua mãe me fez jurar, Lucas, jurar pela minha vida que eu só te entregaria isso depois que ela partisse, e especificamente, se a Ana mostrasse quem ela realmente era. Dona Helena era uma mulher simples, mas lia as pessoas como ninguém. Ela sabia que a Ana não ficaria com você quando o dinheiro acabasse. O que é isso, Clara? Receitas? Fotos antigas? Abra, incentivou Clara. Lucas removeu a tampa com dificuldade. O metal rangeu. Dentro não havia biscoitos, nem fotos. Havia envelopes pardos grossos com selos de cartório e timbres oficiais de órgãos governamentais. Ele pegou o primeiro documento. Suas mãos tremiam tanto que as letras dançavam. Era um contrato de venda e arrendamento de terras.
terras em uma região distante do estado, um lugar que Lucas lembrava vagamente de sua mãe mencionar que o avô possuía, mas que todos achavam ser apenas mato sem valor. Minérios raros. Leu Lucas em voz alta, uma frase destacada no contrato. Seus olhos desceram para os valores. Via extratos bancários recentes de uma conta fiduciária que ele desconhecia. Ele olhou para o saldo final. Piscou, achando que era o cansaço. Contou os zeros. 1, 2, 3, 6, 7 dígitos. 10. 10 milhões, Lucas? Sussurrou, o ar faltando em seus pulmões. Isso é real? É real, confirmou Clara, com um sorriso triste, mas orgulhoso. Anos atrás, descobriram jazidas nas terras do seu avô. Sua mãe vendeu parte e arrendou o resto. Mas ela não tocou no dinheiro, Lucas. Ela viveu na simplicidade usando apenas a pensãozinha dela. Mas por quê? Nós passamos necessidade. Eu poderia ter dado um tratamento melhor para ela, uma casa melhor. Porque ela sabia que se o dinheiro aparecesse, a Ana e o Bruno, sim, ela desconfiava dele também, iriam sugar tudo até a última gota e te deixar sem nada no final. Ela queria garantir o seu futuro, não o luxo deles. Ela guardou esse segredo a 7 chaves e confiou a mim, a única pessoa fora da família que a tratava com amor. Lucas olhou para os papéis, depois para a caixa enferrujada e finalmente para Clara. A cozinheira, sua amiga de infância, a mulher que alimentava sua mãe quando sua própria esposa a negava comida, estava ali, guardiã de uma fortuna, vivendo de um salário modesto, sem nunca ter pedido um centavo. Você sabia que tinha 10 milhões de reais nessa caixa debaixo do seu balcão e nunca pensou em pegar? Perguntou Lucas, atônito com a integridade dela. Clara segurou a mão dele novamente. Dinheiro nenhum compra a paz de espírito, Lucas. E dinheiro nenhum paga a promessa feita a uma mãe que só queria proteger o filho. Isso é seu. É o último presente da dona Helena para você recomeçar. Mas agora você precisa ser esperto. Ana e Bruno acham que você é um cachorro chutado. Deixe que pensem assim. Lucas fechou a caixa. O peso daquele metal parecia ancorá-lo de volta à realidade, mas agora uma realidade onde ele não era mais uma vítima. Ele tinha poder, tinha recursos e, o mais importante, tinha descoberto quem era leal de verdade. Eles vão pagar, Clara. Não com vingança, mas vendo o que perderam. É assim que se fala, disse ela. Mas hoje você vai para casa, tranca as portas e dorme. Amanhã é o primeiro dia da sua nova vida. Lucas saiu do restaurante segurando a lata de biscoitos contra o peito, como se fosse seu próprio coração. A chuva ainda caía, mas ele não sentia mais frio. Os dias que se seguiram à descoberta da caixa de metal foram um borrão surreal para Lucas. Ele acordava na mesma casa, silenciosa, olhava para as mesmas paredes descascadas e vestia as mesmas roupas simples. Mas por dentro, tudo havia mudado. O peso esmagador do desamparo tinha desaparecido. Ele foi ao banco indicado nos documentos um dia após a conversa com Clara. A descrição do gerente de contas especiais, que o atendeu em uma sala reservada com café expresso e ar-condicionado, confirmou o que parecia um sonho. O saldo estava lá, intocado, rendendo juros sobre juros. Lucas era de fato um homem rico, mas ele seguiu o conselho de Clara à risca. Não comprou um carro novo, não reformou a fachada da casa e não contou a viva alma. A cidade continuava a olhá-lo como o viúvo falido e abandonado. E foi justamente essa imagem que motivou o telefonema na quinta-feira à tarde. O celular de Lucas vibrou sobre a mesa da cozinha. O nome no visor fez seu estômago revirar. Bruno. Lucas hesitou. Seus dedos pairaram sobre o botão vermelho de recusar, mas a curiosidade e uma calma recém-adquirida falaram mais alto. Ele atendeu. Lucas. A voz de Bruno soava excessivamente animada, aquele tom falso de vendedor que ele usava com clientes difíceis. Cara, como você está? Eu e a Ana, bem, a gente estava conversando e sentimos que as coisas ficaram meio mal resolvidas naquele dia. Sabe como é? O calor do momento. Lucas segurou o telefone com força, mas sua voz saiu tranquila. Estou sobrevivendo, Bruno. Vivendo um dia de cada vez. É isso aí, continuou Bruno, atropelando as palavras.
Escuta, a gente queria te convidar para jantar hoje à noite. Estamos no apartamento novo, aquele no condomínio Vista Real. Queremos selar a paz, mostrar que, apesar de tudo, ainda queremos o seu bem. Somos adultos, certo? Lucas sabia exatamente o que aquilo significava. Não era um pedido de paz. Era um convite para a plateia assistir ao espetáculo do triunfo deles. Eles queriam ver de perto a miséria dele para validar a própria felicidade. Eu vou, disse Lucas, surpreendendo até a si mesmo. Mas vou levar a Clara comigo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um silêncio que denunciava o desagrado. A cozinheira? A voz de Bruno destilou um leve deboche. Bem, se você acha necessário. Talvez ela possa até pegar umas dicas com a comida que vamos servir. Pedimos de um chefe exclusivo. Às 8, então. Não se atrase, o condomínio é rigoroso com horários de entrada para visitantes. Ao desligar, Lucas foi direto ao restaurante encontrar Clara. Ela estava terminando de fechar o caixa. Quando ele contou sobre o convite, ela franziu a testa preocupada. Você tem certeza, Lucas? Eles só querem pisar em você. Vão esfregar na sua cara tudo o que compraram. Você não precisa passar por isso. Você tem 10 milhões na conta, poderia comprar o prédio inteiro onde eles moram. Lucas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que demonstrava uma firmeza nova. É exatamente por isso que eu quero ir, Clara. Eu quero ver quem eles são quando acham que venceram. Eu preciso encerrar esse ciclo. E eu preciso que você vá comigo. Você é a única pessoa real no meu mundo agora, por favor. Clara suspirou, tirando o avental e soltando os cabelos. Eu vou, mas se aquela mulher te humilhar, eu não garanto que vou ficar calada. Às 8 horas em ponto, Lucas e Clara chegaram ao Vista Real. O porteiro olhou para o carro velho de Lucas com desconfiança, demorando propositalmente para liberar a entrada. Quando subiram pelo elevador espelhado, Clara segurou a mão de Lucas. Ela estava bonita, usando um vestido simples de algodão florido, mas parecia deslocada naquele ambiente de mármore frio e cheiro de aromatizante artificial. A porta se abriu e Ana apareceu. Ela estava deslumbrante, vestida como se fosse para um baile de gala, com joias que Lucas suspeitava serem parceladas em 20 vezes. O sorriso dela era afiado como uma lâmina. Lucas, que bom que veio. Ela deu 2 beijinhos no ar, sem encostar no rosto dele. Então seus olhos caíram sobre Clara. O sorriso murchou. Ah, você trouxe a... Clara, não é? Entrem. Só cuidado com o tapete persa. É importado e mancha fácil. O apartamento era vasto, decorado com móveis modernos que pareciam ter saído de um catálogo de revista, sem nenhuma personalidade. Tudo gritava, dinheiro novo. Bruno surgiu da cozinha segurando uma garrafa de vinho, já com as bochechas levemente coradas. Bem-vindos à nossa humilde residência, bradou ele abrindo os braços. Senta aí, Lucas, fica à vontade. O sofá é de couro italiano, muito melhor que aquele pano velho que você tinha na sala, lembra? O jantar foi um exercício de paciência. Ana e Bruno dominavam a conversa, falando alto sobre viagens que planejavam fazer, o carro zero que estava na garagem e como o mercado imobiliário estava bombando para quem tinha talento. Lucas e Clara mal tocavam na comida, trocando olhares silenciosos enquanto o casal anfitrião se embriagava com a própria arrogância. Sabe, Lucas, começou Ana girando a taça de cristal. Eu sempre disse que você precisava de mais ambição. Olha para o Bruno. Em 1 mês, ele fechou negócios que você levaria 10 anos para conseguir com aquela sua livraria poeirenta. A livraria era o sonho do meu pai, Ana, respondeu Lucas calmamente, cortando um pedaço de carne, e ela me faz feliz. Bruno soltou uma gargalhada alta batendo na mesa. Felicidade não paga boleto, meu amigo. Olha para você. Está magro, com essa roupa de 2 anos atrás. Francamente, dá pena. Clara largou os talheres, o barulho do metal contra a porcelana ecoando na sala. O Lucas é o homem mais honesto que eu conheço, disse ela, a voz trêmula de raiva contida. Ele cuidou da mãe até o último dia. Isso vale mais do que qualquer sofá de couro ou tapete que não pode pisar. Ana revirou os olhos, servindo-se de mais vinho. Que bonitinho. A defesa dos fracos e oprimidos. É romântico quase, mas romantismo não enche barriga, querida.
Bruno limpou a boca com o guardanapo de linho e se inclinou para a frente, assumindo uma expressão de falsa seriedade. Era o momento que ele esperava a noite toda. Falando em encher barriga, Lucas, eu te chamei aqui porque, apesar de tudo, eu sou seu amigo. Eu vejo sua situação e me sinto mal. De verdade. A gente está crescendo muito na imobiliária e precisamos de gente de confiança. Lucas ergueu o olhar curioso. Está me oferecendo um emprego? Estou, disse Bruno, estufando o peito. Veja bem, não, nada executivo, claro. Você não tem o perfil agressivo de vendas, mas precisamos de alguém para a manutenção geral, limpeza dos escritórios, servir café para os clientes, organizar o almoxarifado, sabe, faxina e apoio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara abriu a boca pronta para explodir, mas Lucas apertou a mão dela por baixo da mesa, impedindo-a. É um salário mínimo, continuou Bruno benevolente, mas pago em dia. E você ainda ganha vale transporte, o que é uma ótima oportunidade para você recomeçar de baixo, aprender o valor do trabalho duro. O que me diz é caridade de amigo. Ana riu, um som cristalino e cruel. Aceita, Lucas. O trabalho braçal combina mais com o seu novo momento. E assim você para de depender da sopa da Clara. Naquele instante, algo cristalizou dentro de Lucas. Ele olhou para Bruno com seu terno caro que parecia apertado demais na barriga. Olhou para Ana, cuja maquiagem perfeita não escondia a dureza em seus olhos. E então pensou nos 10 milhões. Pensou no poder que tinha de comprar aquela imobiliária e demitir Bruno no dia seguinte. Mas, estranhamente, a raiva não veio. O que veio foi uma pena profunda. Ele percebeu o quão pequenos eles eram. Eles precisavam humilhá-lo para se sentirem grandes. A riqueza deles era frágil, baseada em aparências e dívidas, enquanto a dele era sólida e secreta. Lucas soltou a mão de Clara suavemente, limpou os lábios e colocou o guardanapo sobre a mesa. Ele sorriu. Não um sorriso de derrota, nem de raiva. Um sorriso enigmático, sereno, de quem sabe o final do filme antes de todo mundo. Eu agradeço a oferta, Bruno, disse Lucas, sua voz preenchendo a sala com uma autoridade que fez Ana parar de rir. É muito generoso da sua parte oferecer caridade, mas eu vou ter que recusar. Bruno piscou confuso. Recusar? Você está louco? Você está falido, Lucas. Não tem onde cair morto. Tenho planos, disse Lucas, levantando-se. Planos que não envolvem limpar o chão onde vocês pisam. Ele estendeu a mão para Clara, que se levantou imediatamente, olhando para ele com admiração. Vamos, Clara. Acho que já vimos o suficiente. A comida estava ótima, Ana. Mas o ambiente é um pouco pobre de espírito para o meu gosto. Ana engasgou com o vinho. Bruno ficou vermelho, a veia do pescoço saltando. Você não pode sair assim, gritou Bruno, levantando-se também. Quem você pensa que é? Você é um fracassado. Eu estou tentando te ajudar. Lucas caminhou até a porta, parou e olhou para trás uma última vez. A imagem de Ana e Bruno, cercados por luxo financiado, mas exalando desespero emocional, ficou gravada em sua mente. Eu sou alguém que dorme com a consciência tranquila, Bruno. Espero que esse sofá italiano proporcione o mesmo a vocês. Lucas abriu a porta e saiu, com Clara ao seu lado. Enquanto caminhavam pelo corredor acarpetado em direção ao elevador, podiam ouvir os gritos abafados de discussão começando dentro do apartamento 502. Ao chegarem na rua, o ar da noite parecia mais puro. Clara olhou para Lucas e começou a rir, uma risada nervosa e aliviada. Você viu a cara deles? Eles não entenderam nada. O Bruno parecia que ia explodir. Lucas respirou fundo, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Eles acham que o dinheiro é a única forma de poder, Clara. Hoje eu descobri que o silêncio é muito mais poderoso. E agora? Perguntou ela, os olhos brilhando sob a luz do poste. Agora... Lucas olhou para a livraria fechada do outro lado da praça, e ao lado dela, um prédio comercial antigo com uma placa de vende-se. Agora a gente começa a trabalhar, não como faxineiro, mas como dono. Tenho uma reforma para fazer e um sonho para construir, e vou precisar da melhor gerente que eu conheço. Ele estendeu a mão para ela, não como um amigo carente, mas como um parceiro.
Clara sorriu e segurou firme. A vingança silenciosa tinha começado, não com ódio, mas com o sucesso que estava por vir. 3 semanas haviam se passado desde aquele jantar desastroso, mas para a cidade parecia que uma década havia transcorrido. O ritmo sonolento do centro comercial foi subitamente interrompido pelo som de martelos, serras elétricas e o vai-vem constante de caminhões de entrega. O epicentro de toda essa agitação era a antiga livraria de Lucas, um lugar que antes passava despercebido, acumulando poeira e esquecimento, mas que agora era o foco de todas as conversas nas esquinas, padarias e salões de beleza. Lucas não apenas não faliu como todos esperavam, mas fez algo impensável. Comprou o imóvel vizinho, um prédio antigo e amplo que estava fechado há anos. Os tapumes que cercavam a obra traziam uma pintura moderna e discreta, anunciando, em breve, livros em sabores, um espaço para nutrir a mente e o corpo. A fofoca correu como pólvora. Quem está bancando isso? Perguntavam as vizinhas curiosas. Dizem que ele tem um investidor secreto de fora, especulavam os comerciantes locais. Ninguém conseguia associar o Lucas endividado e cabisbaixo de um mês atrás com o homem que agora comandava uma equipe de 15 operários. Dentro da obra, longe dos olhares curiosos, a atmosfera era de pura realização. Lucas estava de pé, no meio do que seria o novo salão principal. O cheiro de tinta fresca e madeira cortada era para ele o perfume da liberdade. Ele não vestia mais as camisas puídas de antes. Agora usava uma camisa social branca, mangas dobradas até os cotovelos, calça de sarja e sapatos de couro confortáveis. Ele parecia mais alto, mais ereto. O peso do mundo havia saído de seus ombros. "O que você acha dessa cor para a parede do fundo?" perguntou ele, virando-se para Clara. Clara estava ao seu lado, segurando uma prancheta com amostras de tecido e tinta. Ela também havia mudado. Havia deixado o emprego no restaurante por quilo na semana anterior. Agora, ela era a sócia gerente do futuro bistrô. Seus cabelos estavam soltos, brilhantes, e ela usava um vestido elegante que realçava sua beleza natural, algo que o uniforme de cozinheira sempre escondeu. "Acho que o azul petróleo vai dar um contraste lindo com as estantes de madeira escura", disse ela sorrindo. "Vai ficar sofisticado, mas acolhedor, exatamente como a dona Helena gostaria." Lucas sorriu ao ouvir o nome da mãe. Tudo aquilo era para ela. "Então está decidido, azul petróleo. E as mesas? O fornecedor entregou o prazo?" "Entregou. Chegam na sexta-feira." "Lucas." Clara hesitou, baixando a prancheta. "Você tem certeza de tudo isso? Estamos gastando muito rápido. O equipamento da cozinha industrial é de ponta, o melhor do mercado." Lucas colocou a mão no ombro dela, um gesto de carinho e confiança que se tornava cada vez mais natural entre os dois. "Clara, o dinheiro é uma ferramenta. Se ficar parado no banco é só número. Aqui, ele vira sonho. E eu confio no seu talento. A sua comida merece a melhor cozinha da cidade. Eu quero que as pessoas venham aqui e sintam o amor que você coloca em cada prato." Clara corou, seus olhos brilhando de emoção. O momento de conexão entre eles foi intenso, quase magnético, mas foi bruscamente interrompido pelo som de passos apressados e saltos batendo no cimento grosso da entrada. Ora, então os boatos são verdadeiros. A voz cortante veio da porta. Lucas e Clara se viraram lentamente. Parada na entrada, desviando com nojo de um carrinho de mão cheio de areia, estava Ana. Ela usava óculos escuros enormes e uma bolsa de grife pendurada no braço, mas algo em sua postura denotava tensão. A cidade era pequena. Ana ouvira os rumores. No começo ela riu, dizendo que Lucas devia estar se endividando com agiotas. Mas quando viu as fotos da obra nas redes sociais e os comentários sobre a qualidade do empreendimento, a curiosidade e um sentimento incômodo de posse a corroeu. Ela precisava ver com os próprios olhos. Lucas manteve a calma. Ele fez um sinal para o mestre de obras continuar o trabalho e caminhou alguns passos em direção à ex-esposa, mas sem ultrapassar a barreira invisível de seu novo território. "Olá, Ana. Veio comprar um livro? Ainda não abrimos." Ana tirou os óculos
revelando olhos que varriam o lugar com uma mistura de choque e cobiça. Ela olhou para o teto alto sendo restaurado, para o piso de madeira nobre sendo instalado e, finalmente, para Lucas. Ela nunca o vira assim. Ele exalava sucesso. Aquele ar de cachorro chutado que tanto a irritava havia desaparecido completamente. Livros. Não seja ridículo, Lucas. Eu vim entender o que está acontecendo aqui. Ela apontou um dedo manicurado para as paredes. De onde saiu dinheiro para comprar o prédio vizinho? E essa reforma, isso custa uma fortuna. Você assaltou um banco ou finalmente aceitou que é fracassado e pegou dinheiro com agiotas para tentar me impressionar? Lucas riu, um som genuíno e despreocupado que desarmou Ana. Impressionar você? Ana, você se dá importância demais. Isso aqui não tem nada a ver com você. Isso é sobre o meu futuro. Futuro? Ana deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele, tentando usar seu antigo perfume doce para intimidá-lo. Lucas, nós fomos casados por 5 anos. Eu conheço suas contas. Você não tinha dinheiro nem para comprar pizza no fim de semana. De repente, vira o magnata da construção civil? Quem está por trás disso? É lavagem de dinheiro? Nesse momento, Clara se adiantou, ficando ao lado de Lucas. A presença dela irritou Ana visivelmente. Não é lavagem de dinheiro, Ana, disse Clara firme. É fruto de trabalho, planejamento e herança. A palavra mágica pairou no ar. Herança. Os olhos de Ana se estreitaram. Herança? A velha, digo, a sua mãe, mas ela não tinha nada. Ela vivia encostada na gente. Ela vivia com simplicidade, corrigiu Lucas, sua voz endurecendo. É diferente. Minha mãe tinha bens que ela protegeu muito bem de pessoas gananciosas. Terras, investimentos, coisas que ela manteve em segredo justamente para evitar que acontecesse o que aconteceu. Gente interesseira rondando-a como urubus. O cérebro de Ana trabalhava a 1000 por hora. Terras, investimentos. Se Lucas herdou isso agora, significava que o dinheiro estava lá o tempo todo. Ela sentiu uma pontada aguda no estômago, não de remorso, mas de perda financeira. Ela havia saído do casamento dias antes do pote de ouro ser aberto. Ela mudou a tática instantaneamente. A postura agressiva suavizou-se, os ombros caíram, e ela fez aquele biquinho que costumava usar para conseguir o que queria. Lucas, a voz dela ficou aveludada. Por que você nunca me contou? Nós éramos parceiros. Eu poderia ter te ajudado a gerir isso. O Bruno entende tudo de investimentos. Nós poderíamos ter multiplicado esse patrimônio juntos. O Bruno? Lucas ergueu uma sobrancelha. O mesmo Bruno que me ofereceu vaga de faxineiro semana passada? Não, obrigado. Eu prefiro gerir meu patrimônio com pessoas em quem eu confio. Ana olhou para Clara com desdém absoluto. E você confia nela? Na cozinheira? Ela soltou uma risada sarcástica. Lucas, acorda. Você agora tem capital. Você precisa de gente do seu nível. Você acha mesmo que essa aí, com cheiro de óleo de fritura, tem capacidade para gerenciar um negócio desse porte? Ela vai te roubar na primeira oportunidade. É gente pequena, Lucas. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Lucas deu um passo em direção a Ana, fazendo-a recuar. Seu rosto estava sério, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade assustadora. Cuidado com o que fala, Ana. A Clara tem algo que você e o Bruno nunca vão ter, nem com todo o dinheiro do mundo. E o que seria essa maravilha? Desafiou Ana. Lealdade, respondeu Lucas. E classe. A Clara cuidou da minha mãe quando você estava ocupada demais comprando sapatos. Ah, Clara guardou meu segredo quando você estava planejando fugir com meu melhor amigo. Ela não está aqui porque eu preciso de uma cozinheira. Ela está aqui porque ela é minha sócia. Meio a meio. Ana ficou boquiaberta. Sócia? Você deu metade do negócio para ela? Você ficou louco. É melhor ser louco e feliz do que são e miserável, Ana. Lucas olhou para o relógio, dispensando-a. Agora, se você nos der licença, temos trabalho a fazer. Temos uma inauguração para planejar e clientes reais para atender. Pessoas que vêm pela qualidade, não pela aparência. Ana sentiu o rosto queimar. Ela estava sendo expulsa. Pelo marido que ela considerava um perdedor. E pior, ele estava trocando-a
por alguém que ela julgava inferior. Ela olhou para Lucas, tão bonito e confiante, e depois para Clara, que a encarava com a cabeça erguida, sem medo. Ana tentou uma última cartada, apelando para a história deles. Você vai se arrepender, Lucas. O Bruno está fechando um negócio milionário essa semana. Nós vamos ser os reis dessa cidade. E quando você falir com essa sua sócia, não venha rastejar na minha porta. Pode deixar, disse. Lucas, calmo. A única coisa que eu sinto agora, Ana, é alívio por você ter ido embora. Feche a porta ao sair, por favor. A poeira da rua atrapalha a pintura. Ana girou nos calcanhares, trêmula de raiva e humilhação, e saiu marchando da obra. Mas enquanto caminhava de volta para seu carro, a semente da dúvida já havia brotado e crescido como uma erva daninha. Herança. Terras? Quanto dinheiro seria? Lucas não disse o valor, mas para comprar aquele prédio à vista e fazer aquela reforma, era muito. Ela entrou no carro, bateu a porta e ficou olhando para a fachada da obra. A imagem de Lucas e Clara juntos, cúmplices e felizes, queimava em sua mente. Ela pegou o celular e discou para Bruno. Alô? Bruno, disse ela, a voz estridente. Precisamos conversar. O Lucas não é o falido que a gente pensava. Tem dinheiro na jogada, muito dinheiro. E a gente precisa descobrir quanto é. Enquanto isso, dentro da livraria, Lucas soltou o ar que prendia. Clara se aproximou e tocou seu braço suavemente. Você foi incrível, disse ela. Nunca vi ninguém colocar a Ana no lugar dela com tanta elegância. Lucas sorriu para ela e dessa vez o sorriso atingiu seus olhos, iluminando seu rosto. Eu só disse a verdade, Clara. E a verdade é que eu prefiro estar aqui, no meio dessa poeira com você, do que em qualquer palácio com ela. Agora, vamos voltar ao Azul Petróleo. Temos um império para construir. Clara sorriu de volta e naquele momento, entre latas de tinta e serragem, algo mais forte do que uma amizade começou a se solidificar, blindado contra a inveja que espreitava lá fora. A roda da fortuna girou mais rápido do que qualquer um poderia prever. 2 meses após o início das obras no Livros em Sabores, o mercado imobiliário local sofreu um golpe devastador. Uma grande construtora nacional, que prometia investimentos maciços na região e sustentava a especulação imobiliária em que Bruno havia apostado todas as suas fichas, decretou falência fraudulenta. O efeito dominó foi imediato e brutal. Para Bruno, o castelo de cartas desmoronou em uma tarde de segunda-feira. Ele estava em seu escritório de vidro, olhando para o telefone que não parava de tocar. Mas não eram clientes comprando apartamentos na planta, eram credores. Os bancos, antes tão amigáveis e dispostos a oferecer crédito ilimitado, agora exigiam garantias imediatas. Os contratos de venda foram cancelados um a um. O carro de luxo estava com 3 parcelas atrasadas e o aviso de despejo do apartamento Vista Real já havia sido deslizado por baixo da porta. Uma folha de papel branca que pesava toneladas. Em casa, o clima era irrespirável. Ana, que se casara com a promessa de uma vida de rainha, via-se cercada por cartas de cobrança e um marido que passava as noites bebendo uísque barato. O importado já havia acabado, e culpando o governo, o mercado e o azar por seu fracasso. Mas o golpe final para Ana não foi a pobreza iminente, foi a fofoca. Em uma cidade pequena, segredos bancários são tão frágeis quanto o papel de seda na chuva. Um funcionário do banco, em uma mesa de bar, deixou escapar o valor exato que Lucas mantinha aplicado em fundos de baixo risco. 10 milhões, sussurrou Ana para si mesma, sentada na beira da cama do quarto de hóspedes, onde agora dormia para evitar o cheiro de álcool de Bruno. 10 milhões líquidos e o prédio, e o bistrô, a ganância, misturada com um desespero vital, acendeu uma luz frenética em seus olhos. Ela olhou para o espelho. Ainda era bonita, ainda sabia como falar, como se vestir, como manipular. Lucas sempre fora apaixonado por ela. Ele era mole, sentimental. Ela convenceu a si mesma de que ele estava apenas magoado, agindo por despeito e que, no fundo, esperava que ela voltasse. A cozinheira era apenas um passatempo, uma muleta emocional.
Lucas precisava de uma mulher de verdade ao seu lado para gerir aquele império. Naquela noite, enquanto Bruno desmaiava de sono no sofá da sala com a TV ligada, Ana vestiu seu melhor casaco, retocou o batom vermelho e saiu na chuva fina. Ela dirigiu até a antiga casa de Lucas. Ao chegar, surpreendeu-se. A fachada ainda era a mesma, humilde, mas o jardim estava impecável. Havia flores novas, a grama aparada e uma luz quente e acolhedora vinha das janelas. Não parecia mais a casa da tristeza e da doença. Parecia Ela tocou a campainha, o coração batendo forte, ensaiando as lágrimas que precisariam parecer reais. Lucas atendeu. Ele usava roupas confortáveis de casa, segurando um livro. A expressão dele ao vê-la não foi de raiva nem de alegria. Foi de uma indiferença polida, o que assustou Ana mais do que se ele tivesse gritado. Ana, aconteceu alguma coisa grave? Lucas! A voz dela embargou. Uma atuação digna de prêmio. Posso entrar? Por favor. Está frio e eu não tenho para onde ir. Lucas hesitou por um segundo, mas sua educação falou mais alto. Ele abriu espaço e ela entrou. A sala estava transformada. Os móveis velhos se foram, substituídos por peças de madeira maciça, estantes repletas de livros e uma lareira elétrica que aquecia o ambiente. Havia cheiro de chá de especiarias no ar. Ana sentou-se na poltrona, recusando o chá que ele ofereceu por educação. Ela precisava ir direto ao ponto antes que perdesse a coragem. O Bruno acabou. Lucas, disse ela, cobrindo o rosto com as mãos. Ele mentiu para mim. Ele me vendeu um sonho que não existia. Ele é um fracassado, agressivo e está afundando em dívidas. Eu tive medo. Lucas permaneceu em pé, encostado na estante, observando-a. Sinto muito que esteja passando por isso, Ana, mas o que você espera que eu faça? Ana levantou os olhos marejados Eu cometi um erro, Lucas, um erro terrível. Eu estava confusa, cansada da doença da sua mãe, fragilizada. O Bruno se aproveitou disso. Ele fez a minha cabeça, mas nesses últimos meses, vendo como ele realmente é e vendo como você se levantou, eu percebi quem é o homem de verdade. Ela se levantou e caminhou até ele, tentando tocar seu peito, mas Lucas deu um passo sutil para trás. Você percebeu isso agora? Ou percebeu depois que soube do dinheiro? Ana congelou. A franqueza dele era desarmante. Ela decidiu que a honestidade parcial era a melhor estratégia. Eu sei do dinheiro, Lucas. A cidade toda sabe. E que bom que você tem, você merece. Mas dinheiro sem direção é perigoso. Você acha que vai conseguir manter tudo isso sozinho? Ou com a ajuda daquela gente simples que te cerca? Gente simples? Repetiu Lucas, o tom de voz baixando perigosamente. Sim, Lucas. Eu estou falando de negócios, de futuro. Nós sempre fomos uma dupla. Eu tenho visão, eu tenho gosto, eu sei circular na alta sociedade. Imagine nós dois juntos de novo. Com o seu capital e a minha gestão, nós seríamos imbatíveis. Você não precisa mais daquela vida de privações. Eu posso ser a esposa que um milionário precisa. Ela estava se animando, a adrenalina da negociação tomando conta. Ela começou a andar pela sala, gesticulando. Podemos vender esta casa, comprar uma cobertura, viajar para a Europa, esquecer esse pesadelo que foi o último ano. Eu te perdoo por ter escondido o dinheiro, Lucas. Eu entendo. Mas agora chega de brincar de casinha. Foi então que o olhar de Ana pousou sobre o aparador. Lá, em um porta-retratos de prata, havia uma foto recente. Lucas e Clara, sujos de tinta na obra, sorrindo um para o outro, com uma cumplicidade que Ana jamais tivera com ninguém. O ciúme queimou sua garganta como ácido. A máscara de esposa arrependida caiu, revelando a face do preconceito nu e cru. Ela pegou o porta-retratos e olhou para Lucas com um sorriso de escárnio. É sério isso, Lucas? Você não vai me dizer que está levando a sério o casinho com a cozinheira. O nome dela é Clara, disse Lucas, a voz fria como gelo. Clara, a serviçal, corrigiu Ana, soltando uma risada nervosa. Lucas, olhe para você. Você agora é um homem de posses. Você precisa de uma mulher à sua altura. Uma mulher que saiba escolher um vinho, que saiba receber convidados importantes.
Aquela mulher cheira a cebola e a gordura. Ela não tem classe, Lucas. Ela serve para limpar o chão do seu bistrô, não para sentar à mesa com você. Você vai virar piada na sociedade se aparecer com ela de braços dados. O silêncio que se seguiu durou 10 segundos intermináveis. Lucas caminhou lentamente até Ana. Ele tirou o porta-retratos da mão dela com delicadeza e o colocou de volta no lugar, limpando uma marca de dedo imaginária no vidro. Quando ele se virou para ela, seus olhos estavam em chamas, mas sua voz era controlada, o que tornava tudo mais aterrorizante. Você fala de classe, Ana. Vamos falar sobre classe. Ele deu um passo em direção a ela. E pela primeira vez na vida, Ana sentiu medo dele. Classe não é saber qual talher usar para o peixe. Classe não é usar roupas de grife compradas com o cartão de crédito estourado de um marido falido. Classe é caráter, e isso a Clara tem de sobra. Você está cego, gritou Ana. Não, eu finalmente estou enxergando, rebateu Lucas, elevando a voz pela primeira vez. Você quer saber quem cuidou da minha mãe? Quem deu banho nela quando ela não conseguia mais levantar da cama? Quem fez sopa e deu na boca dela enquanto você estava no shopping gastando o dinheiro dos remédios? Foi a Clara. A cozinheira sem classe foi a única família que minha mãe teve no final, porque a nora dela estava ocupada demais sentindo o nojo da doença. Ana recuou pálida. Ela não sabia daquilo. Lucas, eu não aguentava ver sangue, você sabe. Mentira, cortou Lucas. Você não aguentava, era a responsabilidade. A Clara nunca pediu um centavo. Ela guardou 10 milhões de reais numa lata de biscoitos velha por meses, Ana. Meses. Ela poderia ter fugido, poderia ter roubado, poderia ter pedido uma recompensa. E sabe o que ela fez? Ela me devolveu tudo e ainda me ofereceu um prato de sopa porque achou que eu estava com fome. Isso é classe. Isso é nobreza. Coisa que você, com toda a sua visão e sociedade, nunca vai ter. Lucas foi até a porta da frente e a abriu escancarada. O vento frio e a chuva entraram na sala aquecida. Saia da minha casa, Ana. Lucas, não faz isso. O Bruno vai me despejar, eu não tenho dinheiro. Você disse que tem visão. Use-a para encontrar uma saída. Mas aqui não é o seu lugar. O meu dinheiro está protegido, a minha empresa está blindada e o meu coração já tem dona. E ela não se importa se eu sou milionário ou faxineiro desde que eu seja honesto. Ana olhou para ele, tentando encontrar algum resquício do marido submisso que ela controlava. Não havia nada. Apenas um homem forte, íntegro e que não estava mais disposto a ser vítima. Você vai se arrepender de trocar uma mulher como eu por uma rainha? Completou Lucas. Sim, troquei. E foi o melhor negócio da minha vida. Agora saia, antes que eu chame a polícia por invasão. Ana saiu para a chuva, humilhada, sentindo as gotas geladas misturarem-se com as lágrimas de raiva e frustração. A porta se fechou atrás dela com um som definitivo, trancando não apenas a casa, mas qualquer possibilidade de acesso àquela fortuna e àquele homem. Lucas encostou a testa na porta fechada, respirando fundo. Seu coração batia rápido, mas não de dor, de alívio. Ele havia exorcizado o último fantasma. Ele pegou o telefone e discou o número que agora estava no topo de seus favoritos. Clara? Disse ele quando ela atendeu com voz de sono. Lucas, aconteceu algo? É tarde. Não, está tudo bem. Só queria ouvir sua voz e dizer que mal posso esperar pela inauguração amanhã. Nós vamos fazer história. Do outro lado da linha, Clara sorriu, e Lucas pôde sentir o calor desse sorriso através do telefone. Ele estava livre. E Ana, caminhando na chuva em direção a um carro que o banco tomaria no dia seguinte, percebeu tarde demais que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária, mas naquilo que ela havia jogado no lixo: a lealdade. A noite de sexta-feira chegou vestida de gala. O céu estava limpo, estrelado, como se o próprio universo tivesse decidido cooperar com a inauguração do Livros. A fachada do antigo prédio, antes cinzenta e esquecida, agora brilhava sob a luz quente de luminárias vintage de cobre. O letreiro, esculpido em madeira nobre, era iluminado de forma discreta, convidando quem passava a entrar em um mundo diferente. A cidade inteira parecia ter comparecido. Havia uma fila dobrando a
Esquina, composta por antigos clientes da livraria, curiosos que ouviram as fofocas e até mesmo pessoas da alta sociedade local que, movidas pela novidade, queriam ver de perto o empreendimento do homem que virou o assunto do momento. Dentro do bistrô, o caos controlado reinava antes da abertura das portas. O aroma era inebriante, uma mistura reconfortante de café recém-moído, livros novos e as especiarias secretas que Clara usava em suas receitas. O espaço era amplo, com estantes que iam do chão ao teto, intercaladas com mesas de madeira rústica e poltronas de veludo. No fundo, um pequeno palco abrigava um pianista que tocava uma melodia suave. Lucas estava no andar superior, observando o salão através do guarda-corpo de vidro. Ele ajeitou a gravata, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com medo, mas sim com a adrenalina da realização. Ele não estava sozinho. Clara apareceu ao seu lado, e Lucas perdeu o fôlego por um... Ela não era mais a cozinheira de uniforme manchado e cabelos presos. Ela usava um vestido longo de seda cor de vinho que abraçava suas curvas com elegância, os cabelos soltos, em ondas suaves e um colar discreto que pertencera a Helena. Ela estava radiante, exalando uma confiança que sempre estivera ali, escondida sob camadas de humildade e trabalho duro. "Está pronto?" perguntou ela, segurando a mão dele. A mão dela estava quente e firme. "Com você ao meu lado, estou pronto para qualquer coisa", respondeu Lucas, beijando a testa dela. "Você viu a fila lá fora?" "Vi." Ela riu nervosa. "Espero que a gente tenha feito torta de limão suficiente. Se acabar, a gente improvisa. O importante é que a porta vai se abrir. E não vamos abrir apenas um negócio, Clara. Vamos abrir um novo capítulo." Às 7 horas em ponto, as portas de Carvalho se abriram. O som das conversas e risadas logo preencheu o ambiente. Garçons, treinados, pessoalmente por Lucas e Clara, circulavam com bandejas de canapés e taças de espumante. O sucesso foi imediato. As pessoas não estavam apenas impressionadas com o luxo, estavam tocadas pela atmosfera. Havia alma naquele lugar. Cada canto tinha um detalhe que remetia ao acolhimento, algo que faltava nos estabelecimentos frios e impessoais da cidade. Enquanto isso, do outro lado, da Rua Larga, a cena era dolorosamente oposta. Estacionado em uma vaga proibida, meio escondido pela sombra de uma árvore frondosa, estava o carro de Bruno. O motor estava desligado para economizar o pouco combustível que restava. Dentro, o ar estava pesado, cheirando a cigarro e desespero. Ana e Bruno observavam o brilho da festa através do para-brisa sujo. Ana roía as unhas, algo que ela considerava um hábito vulgar, mas que não conseguia mais controlar. Ela via pessoas que costumavam frequentar seus jantares entrando sorridentes no bistrô de Lucas. Viu a esposa do prefeito cumprimentando Lucas com um abraço caloroso. "Olha para ele", murmurou Bruno, a voz arrastada pela bebida que consumira mais cedo. "Estão rindo da gente. Aquele lugar devia ser meu, Ana. Com o meu gerenciamento teria dado o dobro de lucro." "Cala a boca, Bruno", sibilou Ana, sem tirar os olhos da entrada. "Você não conseguiria gerenciar uma barraca de limonada. Olha o que você fez com a gente. Olha onde estamos, escondidos como ratos assistindo ao meu ex-marido ser coroado o rei da cidade." "Seu ex-marido que você largou", rebateu ele com veneno. "Se você tivesse sido mais esperta, teria descoberto a herança antes. Não venha jogar a culpa só em mim. Você é tão gananciosa quanto eu, só que menos competente." A discussão morreu quando viram o movimento no interior do bistrô mudar. As luzes diminuíram levemente e um foco de luz iluminou o pequeno palco. Lucas subiu os degraus, segurando um microfone. A multidão silenciou. Ana baixou o vidro do carro, aguçando os ouvidos, desesperada para ouvir o que ele diria. O sistema de som era excelente e a voz de Lucas chegou até eles, clara e potente, atravessando a rua como uma sentença. "Boa noite a todos", começou Lucas sorrindo. "Obrigado por estarem aqui. Muitos de vocês me conhecem. Sabem que o último ano foi o mais difícil da minha vida. Perdi minha mãe, Helena, a mulher que me ensinou tudo sobre bondade e resiliência." Houve um murmúrio de simpatia na plateia. Este lugar, o Livros em Sabores, é uma homenagem a ela.
Minha mãe sempre dizia que a vida é feita de escolhas. Podemos escolher a amargura ou a esperança. Podemos escolher o egoísmo ou a partilha. Lucas fez uma pausa, seus olhos varrendo o salão até encontrar Clara, que estava perto do bar tentando se manter discreta. Mas eu não construí isso sozinho. Nada de grande valor se constrói sozinho. Eu tive a sorte de descobrir que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou em bens materiais. A verdadeira riqueza está em quem fica ao seu lado quando a tempestade chega. Ele estendeu a mão em direção a ela. Clara, por favor, venha até aqui. Clara hesitou, tímida, mas os aplausos começaram tímidos no início, e logo se tornando uma ovação. Ela caminhou até o palco, o rosto corado. Lucas a puxou para cima e, diante de toda a cidade, segurou as duas mãos dela. Quero apresentar a vocês a alma deste negócio. A mulher que trouxe sabor de volta à minha vida quando tudo parecia insosso. Clara não é apenas minha sócia. Ela é a minha melhor amiga, a minha conselheira e... Ele olhou nos olhos dela, esquecendo a plateia por um segundo. O amor da minha vida. O público suspirou e aplaudiu com entusiasmo. Lucas, sem se importar com protocolos, inclinou-se e beijou Clara. Foi um beijo de cinema, cheio de promessa e gratidão, selando publicamente o destino dos dois. Do lado de fora, Ana sentiu como se tivesse levado um tapa físico. Ela recostou-se no banco do carro, as lágrimas escorrendo, estragando a maquiagem. Aquilo não era apenas ciúme. Era a constatação dolorosa de que ela nunca, em momento algum, tivera com Lucas ou com Bruno o que ele e Clara tinham agora. Ela trocara o amor genuíno por uma ilusão de plástico, e o plástico havia derretido. Vamos embora, disse ela soluçando. Eu não aguento mais ver isso. Tira a gente daqui, Bruno. Vamos para casa. Bruno girou a chave na ignição. O motor engasgou 1, 2 vezes. Droga! Resmungou ele, batendo no volante. Nesse exato momento, os celulares de ambos apitaram simultaneamente. Um som agudo de notificação prioritária. Bruno pegou o aparelho com a mão trêmula. A luz da tela iluminou seu rosto pálido e suado. Era um e-mail do departamento jurídico do banco, marcado como urgente. O que foi? Perguntou Ana, vendo a expressão de terror dele. Acabou, sussurrou Bruno. A ordem judicial saiu. Bloqueio total, eles vão tomar o apartamento amanhã às 6 da manhã. E acabaram de emitir um mandado de busca e apreensão. Para este carro, o rastreador foi ativado. Ana olhou para o seu próprio celular. Era o aviso do cancelamento de todos os seus cartões de crédito e o bloqueio de sua conta pessoal por ser consignatária das dívidas de Bruno. Estamos na rua? Perguntou ela, a voz sumindo. Literalmente, respondeu Bruno, olhando para o painel do carro que agora se recusava a ligar. Eles devem ter cortado a ignição remotamente. Estamos a pé. Lá dentro, a festa atingia seu ápice. Lucas, abraçado a Clara, olhou através da grande vitrine de vidro que dava para a rua. Seus olhos focaram no carro parado na escuridão do outro lado. Ele viu a silhueta de 2 pessoas discutindo, gesticulando, presas em uma caixa de metal que não se movia. Ele reconheceu o carro. Reconheceu as figuras. Clara, percebendo o olhar dele, apertou sua mão. São eles? Perguntou ela baixinho. Sim, disse Lucas. Ele olhou para Ana e Bruno por alguns segundos. Poderia ter sentido prazer. Poderia ter ido lá fora ostentar sua vitória, oferecer uma ajuda humilhante como Bruno fizera com ele. Mas Lucas percebeu que não sentia nada, nem ódio, nem pena, nem desejo de vingança. Eles eram apenas estranhos, fantasmas de um passado que não o assombrava mais. A vida, em sua sabedoria implacável, havia cuidado de dar a cada um exatamente o que plantou. Eles não importam mais, disse Lucas, virando as costas para a rua e para o passado. Vamos voltar para a festa, nossos convidados estão esperando. Ele guiou Clara de volta para o centro do salão, onde a luz era quente, a comida era farta e o riso era sincero. Lá fora, na calçada fria, Ana e Bruno saíram do carro inútil. Começou a chover novamente, uma garoa gelada que encharcou suas roupas de marca em segundos. Eles se olharam e pela primeira vez não viram um cúmplice.
mas apenas o reflexo de seus próprios fracassos, sem ter para onde ir, sem dinheiro. Para um táxi, eles começaram a caminhar na direção oposta ao bistrô, encolhidos contra o vento, carregando o peso insuportável de suas escolhas, enquanto atrás deles, a luz do Livros em Sabores brilhava como um farol de justiça e felicidade que eles jamais alcançariam. A carta de Helena estava certa. O tempo revela tudo, e a verdadeira herança não era o dinheiro na caixa, mas o caráter de quem a segurava.